para entrarmos nessa mensagem? Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos porque reconhecemos o teu favor sobre as nossas vidas e reconhecemos, ó Pai, que sem ti nada temos e nada somos. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a ti nessa noite. Fala conosco, que possamos sair aqui dessa casa, deste lugar, ó Pai, transformados pela tua presença, Senhor, com uma palavra sobre os nossos corações, renovados pelo teu Espírito. Que, Senhor, diante de ti toda tristeza caia por terra, Senhor, toda dor, todo medo e tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz e roubar a nossa vida de estarmos centralizados em ti. Por isso, ó Pai, afasta de nós tudo aquilo que tenta nos roubar, tudo aquilo que tenta nos tirar do propósito central, que é te servir e te adorar. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, manifesta sobre nós a tua vontade, a tua boa, perfeita e agradável vontade. E fala conosco, fala com a sua igreja, fala com cada vida que está pela internet, nos acompanhando pelo YouTube. Que da mesma forma, e que a mesma porção que está aqui possa ser derramada sobre este povo que está do outro lado dessa câmera. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor fale aos nossos corações e nos ministre para a glória do teu nome, Senhor. Nós estamos aqui porque precisamos de ti. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. E que o Senhor me use, Espírito Santo, pela tua graça, pelo teu favor, Jesus, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Josué capítulo 5, verso do número 1 ao verso de número 15. Josué capítulo 5, verso de número 1 até o verso de número 15. Nós vamos ler esse texto, que é o texto base dessa mensagem hoje. Eu vou ler na versão ARA. Se você quiser, você pode acompanhar nos telões também, tá bom? A palavra de Deus diz assim, em Josué capítulo 5, verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que se acabaram toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Opróbrio significa vexame, do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Verso número 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, e no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados,
comeram também nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não sou o príncipe do exército do Senhor. Não, verso 14, vou falar de novo. Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Até aí. Amados, aqui nós vemos algo muito interessante a respeito de um tempo de transição específico para o povo de Israel, mas também um tempo de transição para Josué, filho de Num. Nós sabemos que Josué foi um servidor de Moisés. Josué era aquele que estava ao lado de Moisés, e Josué era um homem de guerra. Quem está comigo, diga amém. Josué era um homem de guerra. Josué era aquele que enfrentava as batalhas, aquele que estava em todo o tempo ao lado de Moisés. Moisés foi levado por Deus, ele não pôde adentrar até a terra prometida. Ele tira o povo do Egito, passa 40 anos no deserto, mas na hora de entrar na terra prometida, Deus fala para Moisés: Moisés, o seu tempo aqui cessou, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver a terra, mas quem vai entrar na terra é apenas Josué e Calebe. Todo o povo que havia saído do Egito morreu no deserto, e os filhos daqueles que haviam saído do Egito, que foram gerados no deserto, a próxima geração foi a geração que conseguiu adentrar a terra prometida. E quando eles estavam prontos para ir para a peleja, para ir para a batalha, para adentrar a terra prometida, porque eles sabiam que haveria guerra, haveria ali nesse tempo de transição, eles teriam que derrubar as muralhas de Jericó e adentrar a terra ali para ganhar a força aquele lugar. No momento em que eles iam adentrar a terra, eles estavam prontos para ir para a guerra, Deus chama Josué e fala: Josué, antes de vocês entrarem na terra, há uma necessidade de vocês fazerem algo primeiro. Faz para você, Josué, ou faze para ti facas de pederneiras, ou seja, facas de pedra, para que você circuncide o povo antes que o povo entre. O ato da circuncisão foi algo que Deus entregou para Abraão. A circuncisão é o ato de cortar a pele do prepúcio, do órgão masculino, e esse ato de circuncisão era um ato de aliança entre o homem com Deus. O povo que havia saído do Egito e parou no deserto, esse povo, ele era circuncidado. Os que nasceram no deserto, que passaram 40 anos, eles não haviam sido circuncidados pelos seus pais. E Josué teve que fazer esse papel de pai para aquela geração, para aquela nova geração. Josué teve que circuncidar todos aqueles homens de guerra. Amados, eram centenas ou talvez milhares de pessoas que Josué teve que fazer isso. Ele tinha ali um papel de pai de circuncidar. Um judeu, ele era circuncidado no 7º ou no 8º dia de nascimento pelo próprio pai. E quando Josué faz isso já com homens de guerra e com homens adultos, ele estava ali exercendo uma paternidade sobre a vida daqueles guerreiros e sobre a vida daqueles homens que estavam prontos a transicionar para entrar na terra prometida e viver a promessa que Deus havia prometido a Abraão, que o daria uma terra que manava leite e mel e que eles habitariam em Canaã. Quem está comigo, diga amém. Nós sabemos que nesse período de transição foi um período onde Josué precisou se posicionar de maneira diferente. Josué, como eu disse, ele era servidor de Moisés, um servo de Moisés. Mas a partir do momento em que Deus chama ele e diz para ele: Josué, em Josué capítulo 1 ele fala: Josué, seja forte e corajoso, não temas, não se aparte do livro da lei, medita nele dia e noite, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deus fala para isso Josué 3 vezes, para que ele fosse fortificado na presença dele, para que ele pudesse ser um líder ali do povo, um pai para aquela geração. E no momento daquela circuncisão e no momento daquela separação, ele precisou fazer esse ato para que o povo fosse separado para Deus a fim de entrar na terra prometida.
A circuncisão é um ato da antiga aliança, é um ato daqueles que ainda estavam na lei, praticavam, ou aqueles que conheciam a lei praticavam. De fato, muitos judeus ainda praticam a circuncisão. Só que apóstolo Paulo, quando vai falar aos novos convertidos, aqueles que estavam saindo da raiz do judaísmo, ou saindo da lei de Moisés, Paulo vai falar que a verdadeira circuncisão não é o ato de fazer ali aquela mini cirurgia na vida de um jovem, na vida de um garoto, ou de uma criança, mas a verdadeira circuncisão é a do coração. Então a verdadeira aliança não se dá pelo fato de uma mini cirurgia acontecer na vida de uma criança, mas a verdadeira circuncisão, ou seja, o verdadeiro ato de aliança do homem com Deus não está numa cirurgia natural, mas está no ato de um coração ser circuncidado para viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 2, verso 29, Paulo fala especificamente isso aos romanos. Ele fala assim, Romanos 2, 29, fala assim: porém judeu é aquele que, é a versão ARA, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Quem está comigo diga amém. Então quando nós somos circuncidados de verdade, é quando nós temos uma aliança com Deus através do coração. A circuncisão era um ato de separação, é quando um homem, ele era separado para Deus, para dizer, esse homem tem uma aliança com Deus, essa criança ela tem uma aliança com Deus. E quando nós temos o nosso coração, nossos corações circuncidados, significa que nós temos uma aliança com Deus, ou seja, nós somos separados para viver para Ele. E Deus, amados, nos chamou para viver para Ele. E a maneira como Deus nos circuncida, ou seja, a maneira como Deus nos separa para viver para Ele, é através da santidade. Deus, Ele nos separa para Ele através da sua santidade. Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16 diz assim: sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém pode ver a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, Deus, Ele é santo. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins não têm descanso nem de dia nem de noite, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de santidade. Ele não conhece o pecado, Ele não tem parte com o pecado. Jesus não conheceu o pecado, Ele se fez pecado para carregar os nossos pecados por nós naquela cruz. Ou seja, a santidade significa viver para Cristo. A palavra santidade no grego significa separado. Então quando eu vivo uma vida em santidade, uma vida santa, significa que eu estou me separando das coisas do mundo ou das coisas que me contaminam. As coisas do mundo nos contaminam. O Senhor nos disse através da epístola de Tiago: não se pode ser amigo de Deus, ou melhor, não se pode ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Se formos amigos do mundo, nos constituímos inimigos de Deus. Nós fomos chamados para uma circuncisão verdadeira de coração, ou seja, uma aliança com Deus, onde nós nos separamos, onde nós dizemos não para o pecado, dizemos não para as coisas deste mundo. Apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, se vivemos pela carne, certamente morreremos, mas se vivermos segundo o Espírito, certamente viveremos. Que Espírito? Vivemos pelo Espírito de Deus. A nossa carne, ela tende ao pecado, a nossa carne é fraca. Jesus nos disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca. A nossa natureza adâmica, caída, descendente do pecado, é fraca. Nós pendemos para as coisas do mundo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se me sobrevém. É o que o mesmo apóstolo Paulo fala. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por isso nós precisamos de Cristo Jesus e do seu sangue sobre as nossas vidas, que nos limpa de todo o pecado e que nos separa para viver uma vida justa e santa para a glória dele. Quem está comigo diga amém. Isaías capítulo 43, verso 21, a Bíblia diz assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ou seja, Deus nos fez para Ele, Deus nos separou para Ele, Deus fez um povo para Ele. Deus não nos separou para qualquer outra coisa, Deus nos separou para Ele. Quando Cristo vem sobre as nossas vidas e quando Cristo derrama o teu sangue naquela cruz, Ele nos compra para Ele. Ele não nos compra para viver a nossa vida de qualquer maneira.
Ele nos compra para viver para a sua glória, Ele nos compra para viver para o seu reino. Ou seja, a santidade sou eu e você nos separando das coisas deste mundo, dizendo: não, isso não é mais para mim. E essa é uma luta constante, essa é uma luta diária, essa é uma decisão. A santidade não é um sentimento, a santidade é uma decisão de viver para Cristo, uma decisão de dizer: eu vou viver segundo os princípios das Escrituras, eu não quero mais viver segundo a carne. Eu já sei que não dá certo, eu já quebrei a cara várias vezes, quando eu tentei viver para mim, quando eu tentei fazer as coisas do meu jeito, eu só me dei mal, meu casamento foi para o ralo, a minha vida estava indo de mal a pior, as minhas finanças estavam quebradas, os meus sonhos não eram realizados, tudo que eu tentava fazer conforme a minha própria vontade, tudo deu errado. Então agora eu abro mão, eu jogo o meu controle da minha vida sobre as mãos do meu Senhor e permito que Ele faça nova todas as coisas em minha vida, amém, amados? Viver em santidade é dizer: Senhor, eu abro mão do meu controle, Senhor, eu abro mão da minha vida, eu já não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ti. O apóstolo Paulo vai dizer: porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Santidade é você dizer: Senhor, eu digo não para as coisas deste mundo, eu digo não para as coisas das trevas, eu não compactuo com as coisas das trevas, eu não troco o santo pelo profano. Então, quando Deus nos circuncida, quando há um processo de circuncisão sobre as nossas vidas, é quando Deus nos separa verdadeiramente. E essa aliança somos nós que fazemos com Deus, porque Ele já tem uma aliança com as nossas vidas. O novo pacto e uma nova aliança veio através do sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Deus já tem uma aliança conosco através do sacrifício de Cristo. A pergunta é: eu tenho uma aliança com Ele? Eu tenho uma aliança com o Senhor? Como nós mostramos se temos uma aliança com o Senhor? Através das nossas ações, através de uma vida justa, através de uma vida baseada nos princípios do Senhor, uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo, uma vida onde você se diminui para que Ele cresça, onde você deixa de lado as suas próprias vontades para viver a vontade do Senhor que está nos céus. Você deixa de buscar as coisas do mundo para buscar as coisas no alto, como Paulo fala aos Colossenses: buscai as coisas do alto. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 vai dizer assim, 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo não é nosso, nós somos comprados por um alto preço de sangue. Então eu não posso viver a minha vida da forma como eu quero, conforme o meu bel prazer, conforme os meus desejos carnais. Eu não posso viver a minha vida como se não houvesse amanhã. Eu sou santuário do Espírito Santo, eu tenho parte com Deus, eu sou lugar de visitação, eu sou lugar de morada do Senhor. Eu fui comprado por um alto preço e eu preciso entender isso. Eu preciso glorificar a minha vida também através do meu corpo, ou seja, através das minhas ações. A circuncisão do coração não é uma circuncisão de boca para fora, não é uma aliança onde nós falamos que temos uma aliança, mas é algo realmente intrínseco, é algo dentro do nosso coração, é algo que nós temos uma certeza de fé, que nós estamos firmados na presença dEle, que não trocamos essa presença por nada. Nós temos a certeza que Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou os nossos pés sobre uma rocha, o nome dessa rocha é Jesus Cristo. Por isso nós fomos chamados, amados, para glorificar o nome do Senhor através das nossas próprias vidas. Esse é o chamado de Deus para nós, porque a vida eterna, a Bíblia vai dizer, a vida eterna é te conhecer, a vida eterna é conhecer o Senhor, o único Deus das nossas vidas. Essa é a nossa essência, conhecer a Deus a cada dia, buscar a Deus a cada dia, até que no momento em que nós hoje conhecemos em parte, mas no momento em que Ele voltar, nós vamos conhecer Ele por completo. Mas até que Ele venha, nós vamos nos santificando, até que Ele venha, nós vamos mantendo o azeite na nossa botija, até que Ele venha, nós vamos nos preparando, até que o noivo venha. Nós não podemos ser pegos de surpresa, nós temos que manter
o azeite na nossa botija, nós temos que estar preparados, vigilantes, vigiai e orai, em todo tempo orai sem cessar, em tudo dai graças. O Senhor nos diz: vigiai e orai, para que não venham cair em tentação. Em todo tempo nós temos que estar em alertas. O inimigo é sagaz, ele é feroz, ele tenta roubar, matar e destruir as nossas vidas. Ele é o inimigo das nossas almas, e nós não podemos permitir que as coisas deste mundo venham tocar as nossas vidas ao fim de nos levar para uma condenação eterna. Amém, amados? Por isso Cristo nos chama para uma vida de santidade, nos chama para uma vida onde nós nos relacionamos com Ele, não por medo do que pode acontecer com as nossas vidas se nós errarmos, mas nos relacionamos com Ele de todo o coração, porque nós o amamos e queremos corresponder ao amor que Ele tem pelas nossas vidas. Nós queremos corresponder ao sacrifício de Jesus, nós queremos entregar para Ele um pouco daquilo que Ele entregou por nós. Josué passa por vários processos, e primeiro ele circuncida o povo, e depois da circuncisão, a Bíblia nos diz que ele celebra a Páscoa, o mesmo ato que havia acontecido quando eles haviam saído do deserto. Eles celebraram a Páscoa apressadamente, a Bíblia diz. Eles pegaram um cordeiro, o sangue do cordeiro colocaram sobre os umbrais da porta, sobre os batentes da porta, para que quando passasse a praga, ou a 10ª praga, que era o anjo da morte, quando a 10ª praga passasse pelo Egito, aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta não seriam afetados. Eles derramam o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, depois eles comem a Páscoa apressadamente. Eles foram liberados para ir, eles foram libertos naquele momento. Faraó disse para eles: podem ir, não quero mais vocês aqui, vão embora. Eles são liberados para ir, eles comem a Páscoa com um cordeiro pascal, com ervas amargas, para se lembrarem do tempo amargoso e do tempo difícil, o tempo da dificuldade que eles passaram no deserto, que foi um tempo de escravidão de mais de 400 anos. Então, quando eles celebram a Páscoa, também no momento de transição, eles celebraram a Páscoa no momento que estavam saindo do Egito, e depois celebraram a Páscoa no momento que eles estavam entrando na terra prometida, já com Josué. Ou seja, a celebração da Páscoa nos mostra que nós devemos sempre lembrar de onde Deus nos libertou. Para nós hoje a celebração da Páscoa é a principal festa do cristianismo, porque a Páscoa representa Cristo Jesus sobre as nossas vidas, que morreu, mas ressuscitou após o 3º dia. Amém, amados? Quando João Batista olhou e viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o Cordeiro, aquele que morreu como Cordeiro, mas ressuscitou como leão, mas Ele se entregou para nossas vidas para nos salvar. Então, quando nós celebramos a Páscoa, ou seja, quando nós celebramos o momento de celebração, celebramos a vida de Cristo em nós, o sangue de Jesus Cristo que nos salvou, que nos redimiu, que nos restaurou, que nos santificou. Nós celebramos liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Amém, amados? Vira a pessoa bonita que está do seu lado, acha uma pessoa bonita aí, se você não encontrar, pode ser essa mesma, e fala assim para ela: nós somos livres pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amados, que coisa maravilhosa, nós somos livres pelo sangue de Jesus. Já não há mais escravidão do medo, já não há mais escravidão do pecado. Nós somos livres para viver para a glória dele. Por isso a Páscoa é a celebração da liberdade. A Páscoa é a celebração da salvação. Jesus veio para nos salvar, Ele morreu em nosso lugar, Ele nos santificou com o teu sangue, Ele entregou o teu sangue, Ele entregou o teu corpo sobre as nossas vidas. Ele se entregou por nós. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o pão que desceu dos céus, Ele é a água que sacia a nossa sede, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos santifica e Ele nos salva. Amém, amados? E essa liberdade não pode ser trocada por nada. Tem pessoas trocando a sua liberdade para viver um tempo de libertinagem. Liberdade não tem a ver com libertinagem. Libertinagem é você fazer o que você quer, segundo o seu bel prazer, segundo as suas próprias vontades carnais, sem dar satisfação para ninguém, viver a vida loucamente. A liberdade, amados, que nós temos em Jesus, ela foi comprada. Jesus comprou a nossa liberdade. Nós estávamos condenados a um lugar de lago de fogo e enxofre. Nós estávamos condenados ao inferno.
mas Ele nos comprou e nos retirou do império das trevas. Colossenses diz que Ele retirou as nossas vidas do império das trevas e nos levou para o reino do Filho no seu amor, ou seja, Ele nos comprou com o teu sangue, e hoje nós temos liberdade para viver para Ele, somos livres para viver para a glória dEle. Eu já não faço mais alguma coisa, não é porque alguém me disse para eu não fazer, eu não faço porque eu tenho liberdade de escolher, porque eu sei que aquilo já não é bom mais para mim, amém, amados? Quando Deus nos livra das drogas, quantos Deus aqui já nos livrou das drogas? Quantos Deus aqui já nos livrou do álcool? Quantos Deus aqui já nos não livrou da prostituição, da mentira, da traição? Quantos Deus aqui já quantas pessoas Deus aqui já não libertou, não nos libertou? Todos nós praticamente fomos libertos de algo, desde coisas mais graves ou de coisas mais simples, mas para Deus não há acepção de pecados, não existe pecadinho ou pecadão, nós somos libertos dos nossos pecados. Deus nos santificou e nos restaurou. Se você olhar para a tua vida há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, como é que não era? Ou se você é novo convertido, como é que não era a sua vida há 1 ano atrás, 6 meses atrás? Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembra como era a tua vida antes de Cristo operar algo maravilhoso sobre você. O grande problema do cristianismo, ou melhor, o grande problema do cristão, né? Aquele que vive o cristianismo, é aquele que vive de forma ingrata, é aquele que não se lembra de onde Deus o tirou, ele não se lembra daquilo que Deus fez, ele não se lembra das pessoas que um dia o ajudaram, das mãos que foram estendidas para ele. Essa é uma das piores coisas da vida de um crente, a ingratidão. Nós não podemos ser ingratos, nós temos que lembrar constantemente de onde Deus nos tirou, de onde Ele nos libertou. Quantas pessoas entraram na igreja arrebentadas, quebradas, não conseguiam nem falar, nem se expressar muitas vezes, só choravam, cheia de dores, cheia de dores emocionais, problemas emocionais, e pouco a pouco foram sendo libertas, pouco a pouco foram sendo restauradas. Quantos de nós entramos aqui com a boca cheia de palavrão, bebendo qualquer tipo de bebida, usando um monte de tipo de droga, mas até que o Senhor nos encontrou e pela sua graça Ele nos envolveu, e com o seu amor Ele nos curou e nos libertou, e para a liberdade nós somos livres pelo sangue de Jesus Cristo. Para a liberdade Ele nos libertou, amém, amados? Diga bem forte, levante a sua mão direita bem alta e diga assim: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Diga mais forte, diga: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome dele por essa liberdade que você tem? Só de olhar aqui de cima eu já vejo vários testemunhos de várias pessoas que eu acompanhei, de várias pessoas que eu vi chegar na igreja, de várias pessoas que eu vi como estava o casamento, como estava a vida financeira, como estava o relacionamento com seus filhos. Daqui de cima eu consigo ver centenas de testemunhos, muitos testemunhos. Imagina Deus lá dos céus, Ele consegue ver coisas que nós não conseguimos identificar muitas vezes, e é por isso que nós temos que sempre nos lembrar de onde Ele nos libertou, de onde Ele nos tirou, e tudo que Ele fez por nós. A Páscoa para o judeu é isso. Por isso que eles comem o cordeiro pascal, eles comem o cordeiro e também comem de ervas amargas para se lembrar do tempo da escravidão. Não estou dizendo que você tem que voltar ao seu passado ou comer algo como um judeu come para você lembrar do gosto amargo que era a sua vida antes de Jesus, mas você tem que se lembrar de onde Ele tirou, de onde Ele te tirou. Você tem que se lembrar daquilo que Ele fez, porque muitas vezes, com a loucura da vida, com a correria do nosso dia a dia, nós acabamos nos esquecendo. Caímos numa rotina que sempre queremos mais, queremos conquistar mais, queremos avançar mais, queremos ganhar mais, queremos fazer mais coisas, queremos produzir mais, queremos crescer mais profissionalmente, queremos avançar, temos sonhos, temos projetos, viagens, formações, e muitas vezes nos esquecemos do simples e do básico, que é nos lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós, que embora pareça simples e básico,
nos deu uma vida completamente diferente, transformou a nossa história. Amém, amados? Ele tem poder para fazer isso. E depois que Ele nos liberta, depois da celebração da Páscoa, a Bíblia fala que eles comeram do fruto da terra. Eles estavam ali nas campinas de Jericó. A Bíblia fala, depois que eles transicionaram ali no momento da Páscoa, a Bíblia fala que eles comeram dos frutos de Jericó, ou seja, dos frutos do comecinho da terra prometida. E a partir disso, a Bíblia fala também que o maná cessou. Acabou o maná. Então aquele pão que descia dos céus cessou. Então era o tempo de eles ali se alimentarem do fruto da terra prometida. Olha o que a Bíblia fala assim, no verso de número 10 de Josué, capítulo 5. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amados, eles transicionaram para o novo. Depois que eles comeram ali a Páscoa, Deus falou para eles: agora é tempo de vocês comerem do fruto da terra, é tempo de vocês entrarem no novo. Então o maná agora acabou. E o maná significa receber da bênção de Deus, ou seja, melhor dizendo, o fruto da terra prometida significa receber da bênção de Deus. O maná já foi uma grande bênção que descia do céu todos os dias por 40 anos. Só no sábado que o maná não descia, então os outros dias o maná descia. Eles tinham que comer o necessário que Deus provia certinho para eles. Todos os dias caía o maná, caía a provisão do céu, caía ali a bênção de Deus. Mas depois que eles entraram na terra, depois que eles receberam ali o processo de transição, de entrar na terra prometida, de entrar em Jericó, o maná cessou. Só que parou uma bênção que era o maná e começou outra. A outra bênção era o que? Provar e comer dos frutos da terra. Só que provar e comer dos frutos da terra significa que eles também precisariam plantar para depois colher. O maná caía do céu, a água saía da rocha, o fogo estava numa coluna de fogo, as nuvens de dia para que eles não fossem consumidos, as roupas não se desgastavam. As codornizes vinham do mar para que eles se alimentassem quando eles tiveram vontade de comer carne. O pão, que era o maná que descia do céu. Só que no momento da transição, depois da Páscoa, era o tempo de entrar na terra e comer do fruto da terra. Sabe o que isso significa? Que eles precisariam começar a trabalhar agora. Eles precisariam plantar para depois comer. Eles precisariam plantar para depois colher. Isso significa que a bênção não parou. Uma bênção era o maná, uma provisão do céu. A outra bênção era poder comer do fruto da terra prometida. Só que eles precisavam colocar as mãos no arado. O trabalho, ele é algo abençoador para a vida de um homem, para a vida de uma mulher. O trabalho significa também a bondade de Deus para nossas vidas. Muitas pessoas pensam que o trabalho é um sinônimo de castigo. Muitas pessoas pensam que o trabalho é o castigo que Deus deu para Adão. Só que Deus não castigou Adão com o trabalho. Deus disse: do suor do seu rosto você vai colher o seu sustento. Mas antes Deus já tinha delegado uma missão para Adão, que era cuidar da terra. Deus já tinha falado para ele trabalhar: cuida da terra. Você vai ter que cuidar disso aqui, do jardim, Adão. Então o trabalho começou antes da queda. O próprio Deus trabalha. A Bíblia diz que o próprio Deus trabalhou em 6 dias criando todas as coisas, e no 7º ele descansou do seu trabalho. A Bíblia diz que Jesus se alegraria com o fruto do seu penoso trabalho. O próprio Cristo disse assim: eu trabalho porque vejo meu Pai trabalhando. O próprio Jesus trabalhou constantemente. A própria Bíblia fala que Deus trabalha enquanto nós dormimos. O guarda de Israel não dorme nem dormitará, e Ele trabalha em nosso favor enquanto nós dormimos. Ou seja, o trabalho dignifica a vida de uma pessoa.
O trabalho faz com que nós possamos colher as bênçãos de Deus para nossas vidas. O trabalho faz com que nós tenhamos ali acesso também a muitas coisas que Deus tem para nos dar, muitas bênçãos que Deus tem para nos derramar, para derramar sobre as nossas vidas. Não cairão de graça como o maná caiu do céu. Nós vamos precisar trabalhar, nós vamos precisar suar camisa, vamos precisar arregaçar nossas mangas, nós vamos precisar acordar cedo, nós vamos precisar correr atrás disso. Quem está comigo, diga amém. Aí tem pessoas que falam: nossa, trabalhar é difícil, nossa, trabalhar isso, trabalhar é aquilo outro. Pessoas que se comportam muitas vezes com a mentalidade de escravo, não querem fazer, não querem trabalhar, não querem produzir, mas querem receber algo, querem ser abençoados. Essa não é a forma que Deus trabalha. Deus, Ele é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que nos disse para orarmos, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Jesus disse assim em Mateus capítulo 9, verso 35: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Nós somos chamados para trabalhar, para conquistar os nossos objetivos. Fomos chamados para sustentar as nossas casas, as nossas famílias. Fomos chamados também para trabalhar, para conquistar sonhos, para construir coisas. Mas nós fomos também chamados para trabalhar para o reino dos céus. O próprio Jesus Cristo disse para os discípulos: orem para que mande, para que o Senhor da seara, para que Deus mande os trabalhadores, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Ou seja, amados, nós também fomos chamados para trabalhar para o serviço do reino dos céus. Nós também fomos chamados para trabalhar para Cristo Jesus e para o avanço do seu reino aqui nessa terra. Todos nós fomos chamados para servir a Deus de alguma forma, de trabalhar para Deus de alguma forma. Pode ser aqui dentro da igreja ministerialmente, ou pode ser fora da igreja. Todos nós fomos chamados para trabalhar para Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro vai dizer a respeito de trabalho, que quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos para um chefe ou para um senhor, mas nós trabalhamos para o próprio Deus. Então o nosso trabalho, as obras das nossas mãos, ela glorifica também a Deus. Muitos pais dessa geração têm tentado colocar o seu filho dentro de uma bolha e impedir que eles trabalhem, impedir que eles produzam. Coloca o seu filho para trabalhar, para lavar louça, para arrumar a cama, para fazer alguma coisa, para que ele comece a se movimentar, porque o trabalho nos tira da inércia, o trabalho nos faz estar em movimento. O trabalho faz com que nós cresçamos, que nós produzimos, faz com que nós venhamos produzir mais, faz com que nós venhamos ter uma mentalidade de crescimento. O trabalho faz com que nós tenhamos boas ideias, geremos valor, construamos algo. Se estamos sentados demais, cansados demais, jogados demais no sofá, algo está errado. Por outro lado também, se estamos trabalhando demais e não temos tempo para nada, estamos trabalhando de forma errada, porque o próprio Deus trabalhou, mas descansou no sétimo dia. Nossa, pastor, estou trabalhando demais, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para fazer as minhas coisas, não tenho tempo para descansar, nem para fazer o que eu gosto. Você está trabalhando de forma errada. Você está trabalhando de uma forma que não tem agradado a Deus, porque a forma de trabalho que agrada a Deus, você precisa trabalhar, mas você precisa aprender a descansar e desfrutar do fruto das suas mãos, porque digno é o trabalhador do seu salário, é o que diz Salomão. Nós precisamos aprender a desfrutar das obras das nossas mãos. Tem muitas pessoas trabalhando pensando em construir para quê? Você vai morrer, você vai deixar tudo aqui. Você pode construir muitas coisas, mas você tem que desfrutar. Jesus nos disse que nós temos que alcançar o nosso tesouro no céu e não na terra, onde a traça não consome, onde ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Tem muita gente trabalhando demais porque o seu coração está no dinheiro, que é o mal do século, o mal de toda a terra, a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: trabalha, agrega, mas na hora de abençoar uma pessoa não consegue. Não, meu dinheiro está todo na poupança para eu construir o meu sonho.
Meu dinheiro está para mim, para eu viver meus projetos, para eu fazer as minhas próprias vontades, para eu viajar para a Europa, para eu tirar meu passaporte e ir para onde eu quiser. O jovem rico tinha muitas propriedades, tinha muito dinheiro, tinha tudo que ele podia, um homem comum poderia conquistar, ou talvez nem comum fosse, porque a maioria da população em Israel era de pescador, de camponês. Uma minoria era de pessoas prósperas. Quando eu digo de prosperidade, no sentido de ter muitas fazendas e propriedades. O jovem rico disse assim: eu quero te seguir, Jesus, o que eu preciso fazer? Jesus disse para ele: observe os mandamentos. E ele, todo bonzão, disse: eu já tenho observado. Jesus olha para ele movido de compaixão e fala para ele, olhando nos seus olhos, é como se eu pudesse ver essa imagem. Jesus olhando para ele diz assim: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que o seu coração se entristeceu e ele não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque o seu coração estava no dinheiro. Tem pessoas que têm até mesmo condições de desfrutar daquilo que Deus te dá, mas não conseguem, não se alegram. Vai pagar uma pizza de R$50, fica triste porque está gastando 50. Esse espírito de miséria precisa ser quebrado no meio do povo de Deus. Você precisa aprender a desfrutar daquilo que Deus te dá. Você precisa aprender a desfrutar da obra das suas mãos. Se você trabalhou, você é digno do seu salário, desfrute com a tua família. Separe a parte que pertence a Deus. Seja fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Seja fiel ao teu Deus que te dá saúde para você trabalhar e prosperar. Mas desfrute das obras das suas mãos. Tem muita gente trabalhando demais e ficando doente por causa do trabalho. Fica com depressão no trabalho, com crise de ansiedade por causa do trabalho. Pensa em se matar por causa do trabalho, porque não entendeu o desfrute que vem através do trabalho, e como o trabalho dignifica o homem, e como faz com que o homem cresça. Você quer que seu filho se perca no futuro? Dê tudo para ele e não ensine a trabalhar. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o valor das coisas, não o preço, o valor das coisas. Tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o valor das coisas. Quando a rainha Jezabel vai tentar tomar a eira daquele homem, a videira, aquela fazenda daquele homem que fugiu o nome, como é o nome dele? Quando Jezabel vai atrás da eira junto com o rei Acabe, qual é o nome? Nabote. Nabote diz assim: eu não posso vender para você, rei, porque essa eira, essa fazenda, essa terra, esse sítio, ela é herança dos meus pais. Eu tenho que plantar aqui, eu tenho que valorizar essa terra. Nabote morre pela eira que ele havia recebido de herança e que ele havia trabalhado para se manter de pé aquela eira. Não só Nabote morre, seus filhos também morreram, mas ele não se dobrou a Jezabel. Ele não se dobrou a alguém que queria tomar aquilo que ele havia recebido de herança, porque ele tinha um cuidado com aquilo. Ele estava trabalhando com aquilo, ele estava cultivando aquela eira, ele estava cultivando aquele lugar, ele cuidava daquilo que Deus havia dado a ele. Você está cuidando daquilo que Deus te deu? Está cuidando bem da tua esposa, marido? Está cuidando bem dos seus filhos? Está cuidando bem da tua casa? Como é que está a condição da tua casa? Tudo desleixado, sujo, quebrado? Como é que você está cuidando daquilo que é teu, daquilo que Deus te deu? Salomão nos ensina a ir ter com a formiga para não ser preguiçoso. Porque o reino de Deus não é um reino de preguiçosos, é um reino de trabalhadores. Aqueles que trabalham pelo reino. Não tem preguiça no reino. Jesus dormia com a cabeça na pedra, no barco. E ele mesmo disse: a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem onde encostar sua cabeça. Porque Jesus trabalhava intensamente para o reino de Deus, para a implantação do reino. E Jesus cuidava dos negócios do Pai. Você que é um servo do Senhor e serve nessa casa, cuide da casa de Deus. O sacerdócio levítico acabou, mas o cuidado com a casa de Deus não acabou.
Cuide da casa de Deus, zele pelas coisas do Senhor. Davi disse: o zelo pela tua obra, o zelo pela tua casa me consumirá. Cuide deste lugar. Este lugar não é meu e da pastora, este lugar é nosso como igreja. Você que é membro dessa casa, esse lugar é nosso. Cuide dessa casa, zele por este lugar. A igreja é a extensão da nossa casa. Para muitos aqui é um lugar onde nós mais passamos tempo depois do nosso trabalho, da nossa casa, é a igreja. Então cuide deste lugar, zele por essa casa. Quantos chicletes que a gente acha debaixo da cadeira depois que a gente vai lavar, fazer um faxinão? Fizeram faxinão hoje, lavaram as cadeiras, encontraram chiclete debaixo da cadeira? Quantas vezes nós não cuidamos das coisas de Deus? Nós temos que cuidar dos negócios do Pai. Nós temos que cuidar da obra do Senhor. O levita que sobe aqui em cima no altar precisa cuidar desse lugar, precisa limpar, precisa tirar pó, precisa cuidar do ambiente onde está. Esse lugar é nosso e precisa ser cuidado, para que se mantenha um lugar de ordem e decência, de limpeza. Vocês estão aí, igreja? Amém ou não? Então por isso que nós precisamos estar em movimento, trabalhando constantemente para o reino, avançando para o reino. O reino do céu é um reino de trabalhadores, não é um reino de preguiçosos. Quarto e último passo para a gente encerrar. Josué, ele, depois de cear e depois de comer o fruto da terra, a Bíblia fala que Josué recebeu uma visita de um anjo. O anjo vem com uma espada desembainhada, e Josué, que não tinha ainda um discernimento espiritual muito grande, porque ele era um homem de guerra, e agora ele estava como um líder espiritual do povo, como um pai daquela geração. Ele vê aquele anjo com aquela espada, ele fala assim: você está vindo por paz ou por mal? Você está vindo para a guerra ou para a paz? Ele não tinha o discernimento de entender que aquele anjo era o mensageiro do Senhor. Anjos são mensageiros. Anjos trazem notícias, anjos trazem mensagens, anjos trazem decretos. E aquele anjo veio trazer uma mensagem para Josué antes de ele entrar na terra. E Josué, no primeiro momento, fica meio sem entender quem era, mas depois ele entende. Aquele mensageiro fala assim: eu sou um príncipe do exército do Senhor. E ele se dobra e se prostra. Significa que ele se humilha diante da poderosa mão de Deus. Só que antes de ele se prostrar e se dobrar, ele eleva os seus olhos e ele vê aquele anjo, ele vê um mensageiro chegando, ele vê uma mensagem de Deus em forma ali de um ser angelical aparecendo para ele. Momentos de transição são momentos que nós precisamos olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para as coisas de Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Salmo 121 fala: elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, amados? Nós precisamos olhar para o céu, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos dar um tempo nas nossas vidas, muitas vezes, para poder olhar para o Senhor e ouvir a próxima direção, ouvir a sua voz. Porque se nós estivermos muito corrido demais, se nós estivermos muito preocupados demais, muito ansiosos demais, o anjo vai aparecer, a resposta vai vir, a mensagem vai vir do céu, e nós não vamos conseguir discernir que é Deus falando com a gente. Josué não discerniu no primeiro momento que o anjo era uma resposta de Deus para ele. Ele fala: você vem por paz ou vem por guerra? Para ele já estava pronto para ir para a peleja. Só que Deus faz com que Josué abrisse a sua visão espiritual, e por isso que ele precisou olhar para o céu. Permita que você se permita tirar um tempo da sua vida, fecha a porta do teu quarto, coloca uma adoração e busca a face de Jesus. Busca a face de Deus, fala: Senhor, fala comigo. Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não falar comigo. Abre a tua Bíblia, leia a Bíblia, entre para um plano de leitura bíblica, faça um tipo de devocional, tem centenas na internet, e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Senhor, eu estou tirando tudo aquilo que me impede de sentir a tua presença e tudo aquilo que me impede de viver a tua vontade, por isso eu preciso, Senhor, fala comigo.
o anjo vem e traz uma mensagem para Josué. Qual foi a mensagem? Josué, tira as sandálias, porque o solo é santo. Olha a mensagem que o anjo traz, a mesma mensagem que Moisés teve antes do seu chamamento lá em Midian. Quando Moisés vê a sarça ardente lá em Midian, ele chega perto da sarça, Deus fala com ele naquela sarça queimando, fala assim: tira as sandálias, o lugar é santo. Todas as vezes que Deus vai falar com a gente, todas as vezes que Deus quer nos dar uma mensagem, todas as vezes que Deus quer nos transicionar para algo novo, todas as vezes que Deus quer chamar nossa atenção, primeiro Ele faz com que nós reconheçamos que não somos nada sem Ele. Ou seja, tire as sandálias, porque o solo é santo. Reconheça quem Ele é e tenha humildade para reconhecer quem você é diante dEle. Sabe quem nós somos diante dEle? Filhos amados. Filhos amados. E nós temos liberdade para entrar diante da presença do Pai. Amém, amados? O sangue de Jesus nos capacita, o sangue de Jesus nos purifica para que nós possamos adentrar a presença de Deus. Hebreus capítulo 10 fala assim: tende, pois, ousadia ao adentrar ao santo dos santos. Nós temos que ter ousadia e dizer: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso receber uma palavra. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas para isso há a necessidade de nos prostrarmos como Josué se prostrou, e há uma necessidade de tirarmos as nossas sandálias, que é o sinal de que nós somos dependentes dEle. Seja humilde diante do Senhor, seja humilde para aprender. Arrancar as sandálias é sinal de humildade, reverência e de adoração. Tem muito crente pensando que sabe de tudo, insubmisso, rebelde, acha que sabe de tudo, sabe opinar, mas não faz nada. Não faz nada de construtivo para Deus, só sabe opinar nas coisas que está sendo feita. Não lidera uma vida, não cuida de uma célula, não serve em nenhum ministério, não faz nada, mas está sempre pronto para opinar e ver alguma coisa errada. Sempre pronto para colocar o fedelho onde não é chamado. Sempre pronto para tentar destruir aquilo que pessoas têm construído. Seja humilde, reconheça a tua vida como ela está, e seja humilde para reconhecer outras pessoas que estão caminhando com Deus, que muitas vezes está frutificando mais que você. Seja humilde, tire as sandálias. Senhor, realmente não tenho feito muita coisa não. Senhor, minha vida está zoada diante do Senhor. Mas como Pedro, tenha humildade. Tenha humildade para aprender. Tenha humildade para se arrepender. Falei mal do pastor, falei mal da igreja, falei mal de todo mundo, apóstolo Rina, falei mal de todo mundo, mas eu estou aqui para me arrepender e para tentar fazer uma história diferente. Eu estou aqui para me humilhar diante do Senhor, para tentar construir uma vida diferente. Eu estou aqui arrependido para que a minha vida seja diferente. Porque enquanto a gente está no ciclo do deserto, de reclamação, de murmuração, de achar que está tudo errado, a gente não flui e morre no deserto. Não cresce, não prospera, não produz, não frutifica. Pedro se humilha, Josué se humilha, e olha o que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 5 verso 7. 1 Pedro capítulo 5 versos 5 ao 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aleluia. Humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, amados? Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, se prostra diante da mão poderosa dEle, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar, no tempo oportuno a tua bênção virá. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, se lance diante dEle com o seu coração quebrantado e contrito, que no tempo oportuno a tua bênção virá, em nome de Jesus. Amém, amados? Josué, depois que passou por todo esse processo, entra em Jericó. Jericó é o lugar onde Deus havia prometido para Abraão. Jericó, a partir das muralhas caídas, é a terra prometida, Canaã, uma terra que manava leite e mel, e a primeira terra era Jericó. Era necessário cair as muralhas de Jericó. Agora você lembra dessa história. O que Josué precisou fazer para entrar na terra prometida? Ele precisou dar 7 voltas na terra, as 7 voltas nas muralhas. Quem derrubou a muralha foi Deus.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: qual é a tua promessa hoje? Qual é a tua Jericó? Qual é a tua terra prometida hoje? Qual é a tua terra hoje da promessa? Qual é a promessa que você tem orado? Qual é o milagre que você tem pedido? Qual é o sonho que você tem colocado diante do coração de Deus, diante do Senhor? O que você tem pedido tanto para o Senhor para você viver? Qual é a tua terra prometida? Para entrarmos nessa terra e para vivermos o sonho de Deus para nós, para entrarmos na terra prometida, primeiro passo, nós temos que rodear a terra, sitiar a terra. E depois nós precisamos aprender a bradar, até que Deus venha com o seu poder dos céus e derrube as muralhas para que nós entremos. Sitie a terra, entre na terra, faça a sua parte. Bradar significa colocar ali aquilo que está dentro de você para fora. Ore, clame, busque, clama a mim, responder-te-ei. Clame ao Senhor, adentre na terra, veja a terra com seus olhos espirituais e clame até que o Senhor rompa as barreiras, abra as portas, quebre os ferrolhos e faça com que você viva o teu milagre. Amém, amados? Lute pelo teu milagre, clame pelo teu milagre e não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Não desista de viver algo poderoso da parte de Deus sobre a tua vida. Não desista. Jesus tem poder para fazer infinitamente mais do que sonhamos e daquilo que planejamos. Amém, amados? Deus deseja te ver na tua promessa. Deus deseja que você entre na terra da promessa. Deus deseja que você viva o teu milagre, mas você vai precisar crer, porque se cremos, veremos a glória de Deus. Amém, amados? Para entrar na terra prometida, Deus só exige uma coisa de nós. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus exige de você fé. E essa fé não precisa ser muito grande, ela pode ser como um grãozinho de mostarda. Ela pode ser pequenininha, porque o grão de mostarda é uma das menores das hortaliças, mas se torna uma grande árvore frutífera. Ou seja, através da sua pequena fé, mas crendo em Jesus Cristo, Deus faz com o seu milagre, se torne uma grande árvore, para que vidas vejam a glória de Deus através de você. Amém, amados? Então creia que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Creia que Ele está operando algo sobrenatural na sua vida. Creia que você está transicionando para entrar na terra prometida. Trabalhe, busque e se coloque diante de Deus. Sonhe, planeje. Não deixe de lutar pelos seus objetivos. Satanás não quer que você chegue lá. Eu posso dizer mais, tem pessoas que estão do seu lado que não querem que você viva isso, mas Deus quer que você viva. Deus quer que você transicione. Deus quer que você viva o novo. Deus quer que você viva novos projetos. Deus quer que você receba algo dos céus, para que a glória não seja sua, mas para que a glória seja dele. Amém, amados? Deus é o maior interessado nos nossos sonhos. Deus é o maior interessado, sabe por quê? Porque um filho de Deus, quando prospera, quando recebe uma bênção, um milagre, ele sabe que ele vai glorificar a Deus. Primeiro ele se prostra, ele diz: toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao meu Senhor Jesus Cristo, que abriu essas portas. E Deus é glorificado. Quando as pessoas te perguntam: meu Deus, como você viveu isso? Como você viveu aquilo outro? Como Deus fez isso na sua vida? Como que aconteceu? Como que aconteceu tudo isso? Eu vou dizer: cara, eu não sei como foi, mas eu sei que Deus abriu as portas, e a porta que Ele abre, homem nenhum fecha. Amém, amados? Aquilo que Ele faz é poderoso. Aquilo que Ele faz ninguém pode impedir. E aquilo que Ele faz, amados, é para que o nome dEle seja glorificado. Por isso creia. Deus está te chamando para crer nessa noite. Feche seus olhos.